nossa série. Série. Se tem sequência, é série. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre 2 Samuel. Não, 1 Samuel, capítulo 2, tudo bem? E é isso aí. Vamos orar antes de começar? Senhor, meu Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado porque estamos aqui. Obrigado porque se estamos aqui é porque o Senhor nos permitiu estar. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Entregamos a Ti, meu Pai, nossas vidas aqui. Que o Teu Espírito possa ter recurso entre nós e possa ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Legal. Antes da gente avançar, uma pergunta. Diante do mover do Senhor, diante da presença de Deus, quando Deus age, quando Deus faz as coisas, quando Ele se mostra presente no ambiente, o que se espera ou o que se imagina que aconteça? Quando Deus se faz presente, quando a presença dele é real, o que você acha? O que as pessoas fazem diante da presença de Deus, essencialmente? Como é que as pessoas reagem? O que você acha disso? Eu acho que, como somos diferentes, cada um reage de uma forma diferente. Mas acho que um sentimento em comum que deve provocar é de você reconhecimento, sabe? Então, diante da sua experiência pessoal, quando você viu o agir da presença de Deus, é isso que você enxerga? Mais alguma coisa? Geralmente, eu sinto um sentimento esquisito que eu sempre ouvia quando era criança nas músicas, que é de constrangimento. E toda vez que eu me deparo com uma ação de Deus, assim, que eu fico, caraca, isso aconteceu e eu tô aqui, fazendo nada, sabe? Eu me sinto constrangido por não dedicar 100% a ele. E tu, Piauí? O que você acha? Eu concordo. Você concorda? Legal. E tu, Jonathan? O que você acha? O que acontece? Você também concorda com isso? Adicionaria alguma coisa? São as pessoas diferentes. Eu não sei se você, mas. Não é específico. Eu também te falo, você vai pensar. Tá. Dona Jane Maria, diante da sua experiência, como é que as pessoas reagem diante da presença de Deus? Você acha que as pessoas levam, vou adicionar perguntas, né? Você acha que as pessoas levam Deus a sério? Ou levam Deus mais a sério? Diante da presença de Deus? Eu acho que o que o Matheus falou traz um constrangimento. A presença de Deus, eu acho que ele nos coloca no lugar que a gente deve estar, que é um coração rendido, um coração que se prostra diante dele, que reconhece quem Deus é e reconhece quem nós somos, porque nós não somos ninguém, nós não somos nada. Então eu acho que a presença de Deus, ela manifesta em nós esse sentimento de reconhecer de que não somos nada, que somos totalmente dependentes do Senhor. Legal. Tá bem. E a gente? Vou falar um pouquinho sobre a dualidade desse contato com o Senhor. Finge que esse slide não estava aqui. Pode passar. Vai, pode virar. Pode ir para o próximo. Vamos lá, recapitular o que a gente viu na nossa série, para quem não estava aqui presente. A gente falou sobre o início, né, do livro de Samuel. A gente falou um pouquinho sobre o cenário dos juízes. E a gente fala sobre Ana, uma mulher de dores, mas uma mulher que se rende a Deus em oração, em adoração e entrega. Essa é a base, a princípio, de onde a gente sai, essencialmente, né? Então, ela se colocou na posição de entregar o que ela ainda não tinha em mãos, certo? Basicamente.
Foi isso que a gente falou na pregação passada. E dando continuidade para essa história, algo muito especial e milagroso acontece. Deus se lembra de Ana e estende do favor para ela, o seu favor para ela. E lá em 1 Samuel, quem quiser abrir, lá no capítulo 1 ainda, versos 19 e 20, está assim: e levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, deu à luz um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia: o tenho pedido ao Senhor. Após aquele tempo de sofrimento, de não se ver num ambiente favorável, numa condição perante a sociedade favorável, Deus se lembrou de Ana. Legal. Ela engravida e ela tem o filho que ela sempre sonhou ter. Aquilo que era a resposta das orações dela, né? Imagina só você passar uma vida inteira orando por algo que mexe. Isso não é simplesmente algo que ela queria alcançar como um bem, né? Era muito mais do que isso. Algo que mexia com quem ela era, com a identidade dela, talvez. E aí, de repente, Deus muda tudo. Então, deve ser um sentimento espetacular de se vivenciar. E que belo nome que ela escolheu, né? Samuel. Assim, porque eu tenho pedido ao Senhor. Como se fosse um eterno memorial de que Samuel foi pedido, foi desejado, mas também assim, vem de Deus. Só está aqui porque vem de Deus. Então ela está aqui experimentando o poder de Deus sobre a vida dela, basicamente. Um verdadeiro e poderoso milagre. Mas e aí? Né? E depois? Depois que Deus se lembra dela, depois que o poder de Deus se manifesta na vida dela, e aí? Eu faço a pergunta, né? O que acontece quando alguém tem contato com o poder de Deus? O que acontece quando alguém tem contato direto com o poder do Senhor de alguma forma, de maneira esplêndida e especial? O que as pessoas fazem diante do mover do Senhor, desse agir, dessa presença tão majestosa? Quais são as possíveis reações? O que Ana vai fazer depois de experimentar isso que ela experimentou? Vamos lá? Pode passar. Coração de cera. Ana é realmente uma mulher muito especial. Ela foi agraciada pelo Senhor, realmente. E aí, sabe o que ela faz? Deus se lembra dela, ela recebe aquilo pelo qual ela sempre orou, pelo que ela sempre desejou. O que ela faz? Ela deixa aquilo que ela sempre desejou embora. Ela entrega Samuel como ela havia prometido. Olha lá, ainda no capítulo 1, quem quiser acompanhar. E subiu aquele homem Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça diante do Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, um éfa de farinha, um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Degolaram o bezerro, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor o entregarei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali. Ela pede
aquilo que ela sempre desejou, aquilo que ela sempre sonhou. E depois de quê? 2 anos, talvez, não sei quanto tempo na cultura judaica eles demoraram para desmamar alguém novo, sei lá, né? Mas era muito criança, não fala? Quizá 4 anos, se for muito, talvez. Muito criança. E ela está aqui entregando o filho dela. Eu fico com a sensação de que passou só 2 anos, né? Porque eu pensei, só ter desmamado, não sei. Mas imagina só, alguma criança, muito criança, ela entrega ao Senhor de volta. É legal porque Samuel foi muito desejado, mas em momento nenhum no coração de Ana, Samuel se tornou um ídolo. Não se tornou mais importante do que aquilo que era mais importante para Ana, que era o Senhor. Ao Senhor eu entreguei, assim, por todos os dias que viveu. E olha só, né? Diante desse momento de entrega, diante de, depois de experimentar a presença e o agir do Senhor, Ana faz algo ainda mais interessante. Ela entrega mais, ela adora a Deus. Olha só, no capítulo 2 a gente começa com um cântico de Ana. Ela canta ao Senhor oferecendo louvor e adoração a esse Senhor dos exércitos que um dia se revelou para ela. Oferece um sacrifício de adoração acompanhado de um cântico. E que belo cântico, olha só. É uma mulher que ora não só na tristeza e na dor, mas ela também ora na alegria. Ela não se esquece de Deus porque ela recebeu a bênção que ela sempre quis. O coração dela não sai do lugar. Ele não se mudou por ela ter recebido Samuel. Olha só lá no capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, meu poder está exaltado no Senhor. Olha só que legal isso, né? Em quem que o poder de Ana se revela? Em que ele está firmado? Em Deus. Se Ana tem qualquer tipo de poder, por assim dizer, não vem dela, vem de Deus. Assim, está enraizado no Senhor. Olha só que legal. Eu acho que. Pode passar. Esse aqui eu coloquei. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Levanta o pobre do pó, desde o monturo exalto e necessitado, para fazer assentar entre príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu provegerá sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. A gente está falando de juízes, né? Que loucura. Ana está aqui falando, isso aqui mais parece uma profecia, se você para para pensar. Porque olha só, levando o pobre do pó, desde o monturo exalto e necessitado, para fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Assim, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Eu falo assim, olha que loucura, né? O Senhor quebrantará aqueles que contendem com o Senhor, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Eu te pergunto, que rei? Que ungido? Não tem rei. A gente está em Juízes. É o ápice de Juízes. Não tem rei. E Ana está cantando isso aqui. Assim, não faz sentido. Humanamente não faz sentido. Quem é esse rei? Quem é esse ungido? Como assim alguém que vai ser levantado do pó para se assentar entre príncipes? Quem seria esse que seria guardado pelo Senhor onde quer que ele colocasse os pés? A quem seria dada essa força? Que rei é esse?
essa descrição aqui parece a descrição de Davi. Alguém que é levantado do nada, do pó, para ser, assim, estar entre príncipes. Fala, não? Mas também não poderia ser Saul. Que falaram prevalecerá pela força. Porque apesar de ele ter falhado depois, no começo ele foi levantado do pó, se você for ver, através da multidão. Eu acho que não. Ele era bem reclamado, né? Ele era Eu acho que não. reclamado. A gente vai chegar lá quando a gente chegar em Saul. Chegar lá. Mas Davi era de uma família pobre, de uma cidade pobre do fim do mundo, que cuidava de ovelha. Ele não era ninguém, ele era o caçula de uma família com sei lá quantos irmãos, que eu não lembro agora quantos irmãos tinha ali. E ele se assentou entre príncipes para herdar o trono de glória, porque Jesus foi chamado segundo o trono de Davi, essencialmente. Faz sentido? Assim, os pés dos seus santos guardará. Tem uma passagem lá, não lembro agora exatamente, que fala que Davi ia para as guerras, assim, e aparece acho que no texto umas 3 vezes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ele ia. Ó, os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Saul estava lá contendendo com o Senhor. O que aconteceu com o Saul? Ele foi quebrantado. O Senhor julgará e dará força ao seu rei. Davi foi o rei. Ninguém batia Davi. Ninguém. Exaltará o poder do seu ungido. Ana está cantando sobre um rei. Muito antes de tudo acontecer. Muito antes de qualquer pessoa pedir por um rei. Que loucura! Ela está entregando aquilo que ela prometeu para Deus, entregando mais ainda. Olha que legal, né? É como cera. Cera, ao ser exposta diante de calor, derrete. E é possível dar à cera qualquer forma, a forma que eu quiser. Eu posso moldar a cera, só preciso derreter. Coloco no molde e voilá, tem uma cera novinha. Ana é exatamente assim. É uma mulher com um coração de cera. Ela está exposta ao calor da presença do Senhor e diante desse calor ela se derrama, ela se entrega e ela se deixa ser moldada e usada por Deus com belos louvores e até profecias. Ana é uma dona de casa. Ninguém. Quem é Ana? Quem é Ana, meu Deus do céu? Ana é ninguém nessa sociedade. É uma mulher que até agora era abençoada, né? Não tinha nem filho. E aqui, diante da presença do Senhor, ela fala como uma profeta. Ela adora como pouca gente adorou na história do povo de Israel até agora. Uma simples mulher, uma mera dona de casa, mas que, tendo a força dela no Senhor, é moldada de acordo com aquele a quem ela serve. Faz sentido? É uma mulher com um coração de ser. Exposta ao calor, ela se derrama e Deus a molda. Ela entrega tudo de si, um belo louvor. É um gesto de adoração de um coração que está no lugar certo e com a disposição correta. Um coração de cera que se molda à vontade do Senhor para assumir as mais diversas formas. Formas que sejam úteis para Ele de alguma forma. Legal? Procura essas coisas. Mas, vamos lá, né? Vamos olhar um pouquinho de novo. O que a Ana está fazendo com aquilo que é o bem mais precioso da vida dela? Ela está entregando, né? Olha só o que está no verso 11, Samuel 2,11, né? Assim, ó, foi Eucana para Ramá, na sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Pode passar aí, Jonathan. Olha só, né? Pensa comigo.
Ana deixou Samuel aos cuidados de Eli. Eli, o sumo sacerdote de Deus. O que é o sumo sacerdote? Gabi, o que é o sumo sacerdote? Você sabe? Acho que é a maior liderança espiritual da época. A liderança espiritual da época. O que você acha que é o sumo sacerdote? Não? O que você acha que é o sumo sacerdote? Essencialmente. Ele buscava a presença de Deus para ministrar o coração do povo de Israel. Exato, né? Eli, o garoto, filho de Ana, ficou aos cuidados. Samuel ficou aos cuidados de Eli, certo? Legal. Eli, o sumo sacerdote, é a maior figura de autoridade espiritual que havia em Israel. O sumo sacerdote, por essência, é aquele que é responsável por apresentar uma vez por ano os pecados do povo perante Deus, para pedir expiação pelo pecado. Tipo assim, nós pecamos. Ele era o cara responsável por entrar no Santo dos Santos uma vez por ano e oferecer assim, ó, pecamos contra o Senhor, expia o nosso pecado. Então, em essência, por definição, o sumo sacerdote é a pessoa mais próxima de Deus que haveria no povo de Israel. Então, assim, você quer saber qual é a vontade do Senhor? Vai lá falar com o sumo sacerdote. Por quê? Porque ele é a pessoa mais perto de Deus. Ele está lá para ouvir a Deus. Ele ouve a Deus a princípio com. Ele está mais perto, né? Está mais perto da pessoa, ele posso ouvir com mais facilidade. Então, eles estão diante da presença de Deus diariamente. O tabernáculo, não tem tabernáculo? Estava lá. A fumaça de Deus estava lá também. A presença de Deus está lá todo dia. Diariamente, sacerdotes, sumos sacerdotes, o pessoal que trabalhava lá no templo, tinha contato com Deus. Então, sem contato com Deus, eu presumo que eles viam coisas extraordinárias, talvez de alguma forma. O fato de eles estarem lá e poderem oferecer sacrifício a Deus por si só já é uma coisa extraordinária. Então, o que se espera? Né? Haveria algum lugar melhor para Samuel estar do que esse? Haveria a possibilidade de Samuel estar num lugar melhor? Perto da presença de Deus? Não é perto da presença de Deus? A presença de Deus está ali do lado. Não é? Legal. Diante do mover de Deus, diante da presença de Deus, do agir do Senhor, o que é que se espera? O que é que se imagina das pessoas quando elas estão diante da presença de Deus? Ana experimentou a mão poderosa do Senhor, não experimentou? Pois é. Ela teve contato com esse Senhor dos exércitos. Não teve? Teve. Ela encontrou graça perante os olhos dele. Os sacerdotes também. Ana experimentou o poder de Deus sobre a vida dela, um verdadeiro e poderoso milagre. Os sacerdotes também. Eles estavam lá em contato direto, todo dia. Mas, e aí? O que aconteceu com o passar dos anos? O que acontece quando alguém tem contato com o poder de Deus? Quando tem contato com a presença majestosa de Deus? Pois bem, vamos ver isso aqui. Olha só, verso 12 do capítulo 2. Acompanhe. Eu acho que eu não anotei, eu não coloquei então. Olha só. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Para quem não sabe, Belial é o filho do diabo, essencialmente. Não conheciam ao Senhor. Como assim? Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti o quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não,
agora a hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O tabernáculo estava ali. A nuvem da presença de Deus estava ali também. O que acontece quando alguém tem contato com o Senhor? Quando alguém tem contato com o poder de Deus de maneira bem especial? Havia algum lugar melhor para Samuel estar? Ou haveria a possibilidade de ter um lugar melhor do que esse, diante da presença de Deus? Assim, a impressão que dá é que, ao contrário, ele estava no pior lugar que poderia estar. Samuel estava lá nesse ambiente onde as pessoas que deveriam ser referência estavam com os valores completamente invertidos, Corrompidas pelo pecado. totalmente corrompidos. Como é que pode acontecer uma coisa assim? Não faz sentido. Aparentemente não faz sentido. E olha só, né? Ana sabia disso. Claro que ela sabia. Ela ia oferecer também. Ela viu o que acontecia. Ana sabia de tudo isso. Assim, seria quase lógico pensar: eu entregar meu filho para ficar sob cuidado dessa gente. Dessa gente que a Bíblia fala que eles não conheciam o Senhor. Que loucura. Como é que é possível? Assim, é quase que ilógico ela querer entregar o filho dela para ele, assim, está entregando o filho dela aos leões, né, por assim dizer. O que seria de Samuel contra Deus? O que seria desse pequeno e frágil Samuel sendo exposto à mais horrenda corrupção? A corrupção daqueles que deveriam ser um exemplo de honra e pudor. Só que, quem que é Samuel mesmo? Quem é Samuel? Samuel, ou melhor, né? De quem é Samuel? Assim, olha só o que está lá no verso 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Sabe de quem Samuel era? Era de Deus. Samuel pertencia a Deus. E mesmo assim, ou mesmo distante, Ana também estava presente. Olha lá o verso 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano ela trazia quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Olha só, né? Diante daquele ambiente totalmente corrompido, Samuel se mantinha como sendo guardado e protegido pelo Senhor. Deus era o maior interessado em Samuel. Samuel era de Deus. Então, sim, Deus realmente cuidou do filho de Ana. Esse entregar não foi um ato de loucura. Pelo contrário, Deus mesmo cuidaria de Samuel. E olha só lá no verso 26. O jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como para o Senhor, mas também como para os homens. Que loucura! É legal de ver isso. E o versos 20 e 21 falam que Ana teve mais filhos. Ana realmente agiu como profeta. Porque lá no verso 5 do capítulo 2 fala que assim, os fartos se alugaram por pão, cessaram os famintos, até Esther deu à luz a 7 filhos, e aí que tinha muitos filhos e enfraqueceu. Não é essa aqui o cenário dela, anos e anos depois? Penina enfraquece e Ana tem filhos. É o que Ana falou anos e anos antes. Samuel estava num ambiente péssimo, mas isso não ia importar. Ele crescia diante do Senhor enquanto tinha esse contato com o Senhor dos Exércitos. Só que enquanto Samuel crescia, nada mudava na família de Eli. Olha lá no verso 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres
que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, juízes julgarão. Pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai. Diante do contato constante e presente com a glória de Deus, esses homens se endureceram. Eles se endureceram a ponto de se fechar completamente. E Deus daria um fim a tudo isso. O final do verso 24 é: não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. O retrato da família de Eli é o retrato de uma família que tem um coração de barro. Eles estão lá, diariamente expostos ao calor da presença do Senhor. E diante desse calor, eles se endurecem, eles se fecham, eles se solidificam à própria maneira e eles se mostram inúteis do Senhor. Quem são esses homens? Quem são esses que a gente vê aqui? Eles são sumo sacerdote, a pessoa que deveria ser a pessoa mais perto de Deus, e os filhos do sumo sacerdote, aqueles que no futuro serão as pessoas mais próximas a Deus. Homens com o contato mais próximo do Senhor em todo Israel. E eles estão cauterizados, completamente cauterizados. São homens com um coração de barro, um coração de barro que se molda à própria maneira para assumir as mais diversas e horrendas formas que são inúteis para Deus de todas as formas. E aí, pode passar, John. A gente vai para o próximo para concluir. O sol e a dualidade. Diante dessa posição, pode passar aqui. Dessa posição, olha só o que Deus diz. Ah, não, desculpa, esquece esse slide também. Tem que parar com isso, pode passar aí. Olha só o que Deus diz. Veio o homem de Deus ali, verso 27, e disse: assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Era direito deles pegar a oferta que o povo oferecia, só que a oferta deveria ser dada ao Senhor primeiro, e depois eles consumiam. O que eles faziam? Não. O churrasco quem acha sou eu. É para mim. Eu quero. Eles estavam roubando da oferta de Deus. Por que pisaste os meus sacrifícios, as minhas ofertas de alimentos, que ordenei na minha morada? E Deus disse para ele: honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ele estava lá vendo, e ele era beneficiado, porque os filhos dele pegavam carne e comia também. Confrontava, mas era um confronto totalmente complacente. Deus fala: você está honrando os seus filhos acima daquilo que deveria ser o principal. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, para sempre. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eles estavam brincando com Deus, e Deus se cansa disso. Toda essa ação custaria caro demais. Samuel crescia em graça e conhecimento, estando exposto à glória do Senhor, enquanto os outros se endureciam cada vez mais. Como é que pode uma coisa dessa?
Por que os resultados são tão diferentes? Deus muda de alguma forma? Será que Deus se apresenta de uma forma tão diferente assim? Quando se olha para Samuel, ou se olha para os filhos de Eli e para ele, o sol, o calor do Espírito, ou o calor da presença do Senhor, muda de alguma forma? Muda, Vitinho? O que você acha? Não sei. Não sabe. O que você acha? Muda? Eu acho que não. Eu acho que é a pessoa que muda. Os corações que mudam. Assim, não, o sol é o mesmo. O calor da presença é o mesmo. Mas o resultado é distinto. Totalmente diferente. Por quê? Porque o coração é diferente. O fogo que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. O ponto central é o coração. Sempre vai ser o coração. Então, assim, é o grande perigo envolvendo a presença de Deus. Perigoso essa coisa. Diante do mover do Senhor, o que as pessoas fazem? Quais são as possíveis reações? Pois é, as pessoas imaginam só assim, diante de uma experiência extraordinária ou anormal, está tudo resolvido. Só que a realidade mostra uma coisa um pouco diferente. Por vezes as pessoas mais perdidas são as que tiveram as maiores e mais belas experiências. As que mais se desviam, que fazem as coisas mais loucas. Fala assim, como assim? São as pessoas que chegaram mais perto da presença de Deus. Acontece o tempo todo. O tempo todo. Não é verdade? Tem histórias e histórias de pessoas assim. A presença de Deus é maravilhosa, mas é perigoso. Quer dizer que então a gente não deve procurar pela presença de Deus? Não, a gente tem que procurar, óbvio. Só que o costume consagrado é perigoso. Costume que mata, destrói e desvencilha o coração daqueles que deveriam ser os mais sensíveis diante de Deus. Por que isso acontece? Por que acontece essa diferença tão grande? Que alguma coisa muda no coração. E é o mais arriscado que pode acontecer na vida de qualquer um, na vida de todo mundo. Manter um coração de cera é difícil. Fácil se acostumar. Fácil se endurecer. Fácil demais. Fácil demais. Parece que, assim, eu me vem histórias de pessoas assim, realmente, né, que a pessoa tem uma experiência extraordinária. Passa 2 meses, a pessoa está pior do que ela estava antes. E aí ela tem outra experiência extraordinária, mais extraordinária que a primeira. E ela se perde mais ainda. Como assim? Se a vida não estiver enraizada em Deus, se a força não vier do Senhor, como é no coração de Ana, não vale de nada. Não vale de nada. Se o coração não for de cera, não vale de nada. Porque o que importa é o coração. O que vai editar o resultado é o coração. O que é que você vai fazer diante da presença de Deus quando Ele vier ao seu encontro? Como é que vai estar o seu coração? Vai ser um coração de cera que derrete, e mesmo que seja nada perante os olhos de todo mundo, pode ser a coisa mais bela e incrível, que ministra para a glória de Deus, ou é um coração que se endurece?
para ser moldado, que não dá para ser usado de alguma forma. Faz sentido? Vamos lá? Deus, obrigado.